Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, esse é o canal Café com Espírito Santo e eu quero dizer o quanto eu tô feliz que esse vídeo chegou até você, porque eu creio que o Senhor vai trazer uma palavra vinda diretamente dos céus ao seu coração. E bem, a palavra de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, e diz o seguinte no verso 3, 5 e 6. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Já no versículo 5 e 6 diz o seguinte: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, e quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Bem, naquele momento, Mefibosete nem ao menos imaginaria que na porta da casa dele iria comparecer alguém que se compadeceria com ele, alguém que teria uma preocupação e um cuidado, mas não como um cuidado que poderia ter com algum desconhecido, mas um cuidado de um pai para o filho. Mefibosete, naquele momento que ele nem ao menos imaginaria tal provisão, tal compadecimento com a causa dele, com aquilo que ele passava, com o tempo que ele vinha vivendo, ele nem imaginaria que o Senhor traria uma provisão vinda diretamente dos céus, um cuidado de um pai para filho. Há tempos onde a única coisa que ecoa é o silêncio do Senhor, e a gente se pergunta: aonde que está o Senhor? O Senhor me deixou? O que está acontecendo? A gente acaba ficando um pouco confuso, não é mesmo? Quando o que bate na nossa porta, às vezes não é a provisão naquele momento, mas é um silêncio, aquele silêncio que nós chamamos de silêncio ensurdecedor. E como para todos nós, o silêncio do Senhor é como se fosse uma imensidão, sabe? É como se trouxesse dor ao nosso coração, porque tudo o que nós precisamos e tudo o que nós clamamos é: Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso ouvir a Tua voz. Mas e quando nós clamamos pela presença e quando nós clamamos pela palavra, por ouvir a voz do Senhor, mas o retorno que nós temos é o silêncio. E eu acredito que talvez Mefibosete tenha passado por esse tempo de silêncio. Talvez ele tenha clamado e a única resposta que ele tinha era o silêncio ensurdecedor. E o silêncio do Senhor, na maioria das vezes, por nós, é incompreendido. Nós não conseguimos entender o silêncio que nós ouvimos, que nós recebemos. Bem como não conseguimos entender a estação que nós estamos, quando nós não temos ali a palavra do Senhor real, sabe? Ao vivo, digamos assim, em nossa mente, em nosso coração. E na verdade, não somente o silêncio do Senhor é difícil, mas também às vezes o dia comum também se torna algo mais complicado da gente viver. Porque normalmente nós esperamos tanto para viver o extraordinário com o Senhor, né? Nós esperamos ter uma revelação sobrenatural de quem é o Senhor. E aí nós nos encontramos num dia comum, num dia simples, num lavar de louça, no organizar da casa, ou às vezes ir trabalhar fora. E é aquela mistura de silêncio em meio ao desejo de ouvir a voz do Senhor e também o dia comum, o dia simples, quando o que a gente mais queria era ter uma revelação real do extraordinário, da presença do Senhor. Quando na verdade o silêncio do Senhor não significa que Ele nos deixou, ou que Ele está longe, ou que nós estamos longe dEle, mas algumas das vezes o silêncio do Senhor se faz necessário pelo fato de que é no silêncio que Ele trabalha. Vamos colocar como exemplo quando nós estamos trabalhando num lugar físico, enfim, e a gente precisa colocar nossa concentração naquele algo que nós estamos fazendo, ou às vezes cuidando da casa, e a gente precisa colocar o amor naquele fazer, naquele cuidado, seja com alimento, seja cuidando da casa, em alguma área específica. A gente coloca ali todo o nosso sentimento, toda a nossa entrega, e nisso muitas das vezes nós nos colocamos em silêncio para tentar ter uma concentração e entregar o nosso melhor naquilo que a gente está fazendo.
E da mesma forma o Senhor também faz isso. Às vezes o Senhor se coloca em silêncio, mas é porque Ele está trabalhando naquilo que Ele vai fazer em nós e através da nossa vida também. E olha, eu acredito que foi no dia comum, sabe? Que foi no silêncio daquele dia que Mefibosete teve a resposta do Senhor. Foi o dia em que ele ouviu a voz do Senhor. Foi o dia em que ele sentiu o cuidado do Pai com ele. E foi o dia que ele viveu o extraordinário com o Pai. Naquele momento que talvez ele estava na casa dele, sem esperar por nenhuma visita ou algo nesse sentido, foi o dia em que ele recebeu a maior visitação de todas. Foi o dia em que ele viu o próprio Deus indo com provisão e cuidado ao encontro dele. Quando naquele dia ele pensou, hoje é apenas mais um dia, viverei o dia normalmente, é apenas mais um dia comum, o extraordinário do Senhor bateu ali na porta falando, ei, eu não falei que eu não tinha me esquecido de você? Eu não falei que eu estava apenas trabalhando naquilo que eu ia fazer em você e através de você? E agora nesse momento eu venho com provisão, eu venho com cuidado. E Davi naquele momento ele dizia o seguinte para Mefibosete, eu vim com provisão e cuidado sobre você. No verso 11 do capítulo 9 de 2 Samuel diz o seguinte, então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Além da provisão que Mefibosete recebia naquele momento, ele se sentia amado como um filho que é cuidado pelo próprio pai. E Davi agiu assim com ele, com cuidado de pai. E a provisão que Davi levava sobre Mefibosete, aquele cuidado envolto em uma paternidade ativa, se deu porque o próprio Senhor, o próprio Deus, o nosso Pai, que sempre está conosco, aquele Deus presente e vivo e provedor, foi Ele que falou com Davi, para que Davi agisse com bondade e misericórdia e provisão sobre a vida de Mefibosete, porque antes de que Davi se lembrasse de Mefibosete, o Senhor se lembrava dele, porque como eu tinha dito, antes de que nós viéssemos a nascer, antes de que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor, entretanto, não se esquece de você. E talvez aos olhos das outras pessoas, Mefibosete era visto como alguém esquecido, que estava ali de canto, de escanteio, quando o Senhor afirmava dentro do coração de Mefibosete que você é lembrado, você é amado e você é escolhido. E da mesma forma o Senhor fala com você. Eu não me esqueci de você, muito pelo contrário. Por mim você é lembrado todos os dias, como meu filho amado, desejado e que eu escolhi, antes que estivesse no ventre da sua mãe. Davi poderia simplesmente ter ajudado Mefibosete, mas ele fez algo muito maior, que era tratar Mefibosete como filho. E é assim que o Senhor faz conosco, não é mesmo? Outro ponto muito especial, Davi não apenas ajudou Mefibosete e seguiu o seu caminho, seguiu a sua vida normalmente, mas além dele ter tratado Mefibosete como filho, ainda deu um lugar para ele na mesa. E o Senhor, da mesma forma, Ele se lembra de nós, Ele muda a nossa vida, muda a nossa história, traz provisões, muda os nossos cenários, nos trata como filhos e nos dá um lugar à mesa, mas não qualquer mesa, mas a mesa do rei. A mesa que Davi colocou Mefibosete para se assentar não era uma mesa que demonstrava indiferença ou distância, mas era uma mesa que demonstrava a igualdade entre ambos. Era uma mesa particular, onde lá estavam os mais chegados, os seus amigos, os seus filhos, aqueles que se alimentavam juntamente com o próprio rei. Aquele lugar onde existia comunhão. E da mesma forma o Senhor ele te chama para um ambiente de comunhão, dizendo: você é meu filho amado, eu te coloco juntamente comigo à minha mesa, porque eu desejo ter comunhão com você, eu quero transformar os seus dias.
E bem, essa foi a palavra de hoje. Eu oro em nome de Jesus para que essa palavra ela não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ela venha ficar firmada no seu coração. Que todos os dias você reafirme para si mesma: o Senhor não se esqueceu de mim. Muito pelo contrário, eu sou lembrada todos os dias pelo Senhor e Criador dos céus e da terra e de tudo que há. O Senhor, Ele confirma no dia de hoje ao seu coração de que Ele não te esqueceu, mas sim, Ele te escolheu. E tendo te escolhido, Ele fará grandes coisas na sua vida e também através de você. Fique com Deus em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.